Pronto, pessoal, vamos lá. Agora todo mundo de barriga cheia, dá bastante sono, né? Fazer a coisa bem dinâmica, porque depois o almoço é complicado. Mas vamos lá. Uma vez eu vi um palestrante pedir para ficar em pé, aí falou uma coisa, todo mundo pode sentar, todo mundo ficar em pé, o vivo, o morto, vivo, acordou, bora. Eu sou a pessoa que odeia dinâmica de grupo. Não me mandem fazer dinâmica de grupo, vamos dar uma mão em roda, cantar todos juntos, abraça, saúde o Deus que habita no amigo que está ao seu lado direito, essas coisas não funcionam comigo. Não se aplica, não é para todo mundo que flui, não. Mas vamos lá, então comigo não funciona. Sobrenatural. Como a gente, dando sequência, né, ao que a gente estava conversando um pouco mais cedo, se existe é natural. É engraçado que a gente tem a tendência, né, de achar que tudo que a gente não explica é algo de outro mundo. E a gente gosta da sensação do mágico. Parece que quando surge alguma coisa assim que, nossa, não tem uma explicação, aquilo empolga, aquilo mexe, né, com a nossa curiosidade com relação ao desconhecido. Será que agora vai provar que existe fantasma, que existe espírito, que existe extraterrestre? E quando surge uma explicação lógica ou do que é conhecido como natural para aquilo, bate o desânimo, né? Poxa vida, não, mas não deve ser, isso daí é o pessoal do governo que está querendo ocultar. Então, assim, a gente sempre procura desculpas para tentar justificar e mostrar que existia algo energético, misterioso, místico, sobrenatural diante das coisas. Lembrando que Trovão já foi Deus, e hoje em dia a gente sabe que ele é uma força elétrica. Agora, assim, uma das coisas que eu quero que vocês fiquem na cabeça, antes da gente começar a falar sobre isso, por que o natural não me anima tanto quanto o sobrenatural? Se é tão fantástico quanto... Só porque existe uma explicação física para os fenômenos, eles deixam de ser tão fantásticos e tão maravilhosos assim? Então a gente não precisa deixar de se surpreender, de ficar feliz com o mundo que a gente tem ao nosso redor, só porque ele não é algo mágico, extraterrestre, extraordinário ou espiritual, né? Mas vamos lá. Fenômenos sobrenaturais. Em 1666, Isaac Newton conseguiu explicar como o arco-íris se formava. Ele foi acusado por muitos de acabar com a poesia do fenômeno. Ou seja, quando ele explicou o fenômeno do prisma, etc., as pessoas achavam ruim, porque eles preferiam continuar acreditando que aquilo era algo mágico. Agora, por que perdeu a mágica? Só porque teve uma explicação física? Mas vamos lá. O ser humano tende a gostar da mágica, prefere acreditar na fantasia. Encontrar explicações causa desilusão, podendo em casos patológicos levar até depressão. Aí, ó, o senhor Nibirides imagina a aurora boreal. O que era para as pessoas antigamente, antes de entenderem como é que eles explicavam, né, a aurora boreal. Vamos lá. Eu vou mostrar algumas ocorrências aqui para a gente poder conversar. Vocês já devem ter visto, né? Isso desde relatos bíblicos e citações ainda hoje. Chuvas de sapos, de peixes, de aranhas, né? E o pessoal sempre fala, a maioria, né, dos mais fanáticos, sinal do Apocalipse, está previsto, né? Como sinal, né? Duas formas desse fenômeno acontecer, gente. Uma delas, trombas d'água. São tornados que se formam em terra e avançam sobre o mar. Quando ele chega no mar, ele se torna tromba, né? E eles possuem ventos que chegam até 160 km por hora. O centro dessas trombas torna-se forte o suficiente para sugar não apenas a água e o ar, mas também pequenos animais e objetos. Assim, quando existe um furacão na Terra, as pessoas voam, carros voam, e ele consegue arrastando e levando tudo isso. Uma tromba de água consegue fazer a mesma coisa, principalmente com animais aquáticos. Assim, quando os ventos vão começando a perder a força, esses corpos tendem a cair do céu. E aí isso normalmente acontece em terra. E a outra maneira é a corrente de ar vertical, que de acordo com as condições climáticas da região, o ar pode se movimentar no eixo vertical e dessa forma também carregar pequenos animais para as alturas ou mandar aviões para o chão. Que a gente sabe que tem vários acidentes aéreos que acontecem por conta desses ventos verticais, né? Dessas correntes de ar. Simplesmente joga o avião para o chão e acabou. E aí existem instrumentos, né, de navegação aéreos que eles mostram, né, mais ou menos os cálculos de como está esse vento. É justamente por conta dessas correntes verticais.
Então, nem bem que não fui eu. Personagem novo aí. Arco-íris à meia-noite. Tem alguns lugares que registram o fenômeno do arco-íris noturno. Só que nós aprendemos na escola que o arco-íris é a luz do sol refletida em gotículas de água. Né? E como é que se explicaria? Essa é fácil. Até a gente conseguir imaginar aí, sinal de Deus. Ou durante o dia, gotas de água funcionam como prismas, refletando a luz do sol, criando reflexo de cores. E a luz do sol refletida também pela lua é capaz de criar um arco-íris. Isso acontece muito nas regiões de cataratas, que é onde principalmente esses arco-íris são registrados. Essa foto mesmo é nas cataratas do Iguaçu. Parece um desenho. Né? Parece um desenho, uma pintura, mas é uma foto real mesmo. Também, infelizmente, não foi o Anjinho. Pedras que andam no deserto de Mojave. Essa daqui é bem conhecida. Muita gente fala, né, sobre as pedras que caminham no deserto. Esse daqui o pessoal levou muito tempo estudando esse fenômeno. Tá? Tiveram diversas tentativas de explicações, mas já conseguiram desvendar. E tem coisas específicas para isso acontecer. Aumento noturno no mínimo 0 graus e ventos fortes. Quando chega durante a noite, ou melhor, durante a noite chove, forma aquela camada de água no terreno, com o resfriamento noturno, vira uma camada de gelo, uma camada fina de alguns milímetros, prende as bases das pedras. Quando o sol sai de manhã, o gelo começa a se quebrar, porque o gelo ele não derrete, ele primeiro quebra em placas, né? Só que justamente essas placas, elas têm vários metros de largura e o vento na região é muito forte. Então ele consegue empurrar e deslocar essas placas, que estão com as pedras em cima. E assim as pedras se movem sobre o barro, porque tudo molhado, né? Aquela terra virou realmente o barro. Impulsionados pelas placas de gelo a uma velocidade de 2 a 5 metros por minuto, formando esses sulcos na terra. Então é dessa maneira que o famoso mistério das pedras do deserto de Mojave se desfez. Estragou a poesia. Estraguei a poesia de novo, né? Das pedras andantes. Gente, vamos lá. Crop circles no fundo do mar. Alguém já viu essa imagem? Vocês conhecem? Sabem a explicação? Baiacu atraindo fêmeas. Coisa, mas aquela ali engana mesmo. Qualquer um olha aquilo ali, acha que foi uma nave espacial que pousou ali e algo aconteceu. É a porta de Atlântida. A porta de Atlântida. Aquela nuvem ali, ó. Rastro, chemtrails, rastro, sinal do apocalipse, radiação, efeito ARP. Isso chama arco circum-horizontal. Esse fenômeno ocorre pela refração dos raios do sol nos cristais de gelo que formam em nuvens cirrus. As nuvens cirrus são justamente as nuvens de chuva. Eu já vi. São as nuvens mais pesadas. Eu já vi. É muito bonito, eu já vi. E baixa um medinho na hora quando a gente não sabe o que é. Não sai o ET de lá. E pra eu descobrir, porque eu fiquei querendo saber. E depois eu consegui descobrir. Uns dias depois eu acabei achando e é exatamente isso. A explicação. Jesus está voltando. Não, pra mim, Fácil. sempre vê a imagem, rapaz, isso é o campo eletromagnético de uma nave extraterrestre que está sendo refletido pelo Sol. Entendeu? Não tem jeito. Aí quando você vê a explicação, eu jurava que era um extraterrestre. Ali, ó, tipo, quem assistiu o filme Poltergeist sabe que aquela montanha está amaldiçoada, né? OVNI disfarçado. Nuvens lenticulares, elas se formam onde o ar estável e úmido flui sobre uma montanha ou uma cadeia de montanhas. Em alguns casos não é preciso uma elevação muito significativa. E essa nuvem, ela se forma ali e ela sai andando, né, caminhando pelo ar, exatamente nesse formato. Então, como diz Henrique, Deus pegou um Photoshop ali, largou naquele negócio, que está realmente muito perfeitinho. Essa daqui é ótima. E ainda mais se acontecer essas nuvens em cima do CERN, né? Pronto, realmente abriram um buraco interestelar ali de dimensões, casa amaldiçoada. Essas nuvens, gente, são as mais curiosas, nuvens Namatus, que também tem outro nome, né, Rodrigo? Então é esse. Asperatus. Nuvens asperatus, que se formam com ar descendente sobre a bigorna de uma nuvem cumulonimbus, é quase o nome da vassoura do Harry Potter, né? Após uma tempestade muito forte.
Então, uma coisa é certa, dá medo. Gente, se vocês veem essas nuvens no céu, você não vai achar que é o sinal do Apocalipse? Rapaz, é. Por mais racional que você seja, Certeza. gente, são mais nuvens do tipo mamatos. O dementador Pelo amor deve de ser o Deus. que São os pode pegar. dementadores vão surgir dali a qualquer momento. Então, realmente, dá medo. Olha lá. Rapaz. Impressionante, né? Pra gente ver o quanto é magnífica a natureza sem precisar ser sobrenatural. Aí, ó. Pô, fácil. Essa é legal. Rios de sangue. Essa daqui já é explicação à mídia, né? Como já aconteceram algumas vezes aqui, até no Nordeste mesmo, né? A Maré Vermelha, a gente tem alguma. O pessoal sabe a explicação, né? Só que aí, eu vou até parar aqui um pouquinho pra gente fazer uma conspiraçãozinha. Apocalipse 16.4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Na verdade, o que causa esse efeito é o fenômeno da maré vermelha, o aumento da matéria orgânica e poluentes ricos em fósforo e nitrogênio, adubo, detergente, fertilizantes, ou seja, poluição. Causa nas águas o processo de eutrofização, que causa, ou seja, o ambiente propício para a proliferação descontrolada de microalgas, que elas são chamadas pirrófitas. Um monte de nome difícil, né? Não precisa decorar nenhum deles. Mas que possuem essa cor, e elas também podem ser ou amarelas ou marrons, mas normalmente elas são vermelhas. Gente, elas são altamente tóxicas. E, exatamente. Formam uma camada sobre as águas que impedem a fotossíntese de outros tipos de algas e vida marinha que dependem de luz solar. Aumentam a toxicidade da água e podem causar a morte de peixes e outros seres aquáticos, tornando a água totalmente imprópria para consumo, para qualquer coisa. Agora sim, vamos lá, conspiração. Estão acontecendo vários fenômenos aí que nós temos a explicação física. Só que existem registros históricos de que isso ia acontecer em algum momento. A gente pode dizer que foi um tipo de premonição, que foi uma... Nostradamus era o quê mesmo? Profeta. Profeta, uma profecia? Charlatão, mas tudo bem, vamos lá. Charlatão. Aí é do seu momento da sua conspiração, vou fazer a minha. Mas de qualquer maneira, se a gente vê assim, como é que naquela época eles conseguiriam prever que algum dia teria poluição que seria capaz de fazer com que microalgas fizessem esse... Porque assim, quando você lembra do que a gente conversou na parte da manhã, você interpreta conforme as suas memórias e as suas experiências. Se a gente não tem vivência, se a gente não tem conhecimento, de repente aparece uma coisa de uma forma totalmente estranha na nossa frente, como a gente interpretou a máquina de escrever e etc. Eu vou usar a alegoria que me vem na cabeça, que faz parte da minha rotina. Não estou dizendo que eu acredito nas profecias da Bíblia, mas estou dizendo que existem algumas profecias que poderiam coincidir, vão acontecer tais sinais. De repente, algumas coisas começam a acontecer, que existem explicações físicas, mas de repente seria uma previsão de que no momento em que as condições climáticas do planeta começassem a acontecer certas coisas, seria o sinal de mudanças do Apocalipse, que seria a revelação, queda do véu e etc. Hoje em dia eu vi uma reportagem que foi até do History, falando sobre as pragas do Egito, as pragas do Apocalipse. As 7 pragas. E é o seguinte, eles mostrando que uma erupção de vulcão natal provocaria tudo aquilo. Aí viram a rota dos gafanhotos, que seria devido à fumaça, iria para lá, aquela coisa toda. E essa questão dos rios de sangue, não necessariamente é poluição humana, até mesmo a vulcânica também poderia fazer isso. Ou seja, acredito que isso certamente isso é natural, ocorre sempre. Então eles viram lá atrás, em algum momento, talvez não com tanta frequência, né? E aí largaram aí o sangue na água, a ideia, né? E aí o acontecimento de todas juntas, os fatores, seriam consequências desse processo? Eles mostraram não é Vesúvio, não sei se foi Vesúvio, onde uma erupção vulcânica muito forte causaria todas aquelas pragas no Egito. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser todas as opções juntas ou nenhuma. Caetano Veloso, né? Ou não. Ou não. Eu não derramei zorra nenhuma, não foram os anjos que derramaram as taças de sangue. Vamos lá. Gente, filosofia na ciência, novas perspectivas. Afinal, o que é o sobrenatural? O que é natural? O que é real? Como lidar com esses conceitos? Como ficam as minhas percepções? Em que eu devo acreditar? Eu devo acreditar em alguma coisa? Para que a gente precisa acreditar? Não estou dizendo que a gente não deve acreditar, não. Só estou perguntando, é necessária a crença? Eu acredito que sim. Por
conta pessoal, você tem que ter os seus princípios, as suas crenças pessoais, o que vai nortear o seu caminho, o que você acha certo, o que você acha errado. Mas assim, a gente tem que saber, se você entender que tudo isso é relativo, acabam essas guerras de religiões, de coxinha versus mortadela, né? Que agora a política virou o novo ópio, né? Antes as brigas eram por conta de futebol, passou um bom tempo por religião também, né? Agora a política virou a nova, né? Então, assim, o que é realidade para mim e o que é realidade para o outro, elas são diferentes, mas significa que elas não podem coexistir? Então, tudo isso a gente tem que estar levando em consideração aí e começar a pensar assim, como é que meu cérebro está processando essa minha desilusão por o mundo não ser exatamente como eu imaginava, ou por eu descobrir alguma coisa que é muito mais natural, muito mais comum. O Rodrigo acabou de acabar com a minha teoria conspiratória sobre o apocalipse. Estou arrasada. Eu tinha certeza que era sinal do fim do mundo, mas é só um vulcão. Entendeu? Então, assim, as pessoas ainda não aprenderam a lidar com a possibilidade de estarem erradas. Estar errado, o ego, o individual, o orgulho, está sempre muito aflorado, né? E isso na nossa rotina, no trabalho, nos estudos, no conhecimento e até no nosso jeito de lidar dentro das nossas casas, com as nossas famílias. É engraçado fazer uma psicologia, que normalmente a gente trata melhor as pessoas estranhas do que as pessoas amadas. Né? Quando você está na rua, você é extremamente educado com as pessoas estranhas. Quando você chega em casa, a gente relaxa. E aí quando você está chateado, não sei o quê, você reclama, não estou com saco agora, me deixa em paz. E a gente trata as pessoas que a gente ama pior do que a gente trata as pessoas estranhas. Não que deveria ser o contrário, mas é meio estranho isso, né? Esse link, às vezes as pessoas não param para pensar sobre isso, enquanto às vezes nossos valores são um pouco invertidos, né? Vamos lá. Acreditar ou compreender. Vou voltar assim, só para alguns nomes. Poeta romano Lucrécio. Ele dizia que as pessoas viviam aterrorizadas pelo que elas não poderiam explicar. Ser livre é poder refletir sobre as causas dos fenômenos, sem aceitar cegamente explicações inexplicáveis. Ou seja, explicações baseadas em causas além do natural. Se eu ainda não entendo, não significa que é fantasmagórico ou extraterrestre. Simplesmente a gente não sabe explicar, ainda. Lembram da primeira palestra? Eu acredito que minha mente pode mudar o tempo, o espaço, o meu corpo? Acredito. Eu ainda não sei como. E não acho que vai ser um poder sobrenatural que eu vou ser a escolhida o dia que eu conseguir descobrir. Espero um dia descobrir. Não sei como ainda, mas eu acredito que seja. E é algo natural que todo mundo vai ter capacidade de fazer um dia. Físico americano, já um pessoal mais recente, né? Chega de filósofos antigos, Richard Feynman. Ele é o pai da eletrostática e ele disse: eu prefiro não saber do que ser enganado. A galerinha lá da explicação do ar-condicionado, ar-condicionado também é algo extraordinário, grande invenção. Mas do arco-íris que falou que preferiam ser enganados do que descobrir como o arco-íris era feito, porque aquilo tirou, né, a graça do evento. Ceticismo e fanatismo. O cético ele não compreende uma possibilidade se ela não existir um fundamento científico comprovado para ela. O fanático ele não aceita um argumento que tenha a possibilidade de questionar a sua crença. Ambos desperdiçam muitas percepções. E, gente, hoje em dia, principalmente, né, nesse caso eu acho que se aplica a muitas religiões. Se você não acredita no que eu acredito, então você está errado, você vai para algum dos milhares de infernos, modelos de inferno que existem aí, você pode cada um escolher o seu. E, assim, principalmente, que agora está virando, né, os ateus, ateísmo está virando um tipo de religião. Eu, como quase ateia, enxergo isso perfeitamente, porque se você acredita, você é um burro, ou não sei o quê, um ignorante, porque a ciência tem que explicar tudo. Gente, a ciência não explica tudo. Ainda. Da mesma maneira que o sobrenatural, o religioso, também não explica tudo. Ainda. Eu espero que um dia eles entendam que a explicação é uma só, que ela não é nem religiosa nem científica. As coisas são o que são. A hora que a gente conseguir tirar essa dualidade, essa guerra existente aí, a gente vai conseguir entender as coisas muito mais. E vocês viram com a palestra de Rodrigo sobre os sumérios, etc., além deles dizerem que vieram seres de fora que passaram conhecimento para eles,
Muita coisa foi intuitiva, muita coisa foi perceptível. Por que o que eu percebo, agora, ó, em contraposição a tudo que foi dito antes, por que o que eu percebo não tem validade? Lembram que Pico falava que o que eu percebo não é a realidade? Por quê? Se é a realidade para mim. Se eu estou enxergando dessa maneira, então isso não é válido de maneira nenhuma. Então, realmente, eu não devo me comprometer com nada. Então, desse partindo desse pressuposto, a filosofia dele estava certa. E aí, qual é a corrente que a gente deve acreditar? Sei lá. Eu não acredito em nenhuma. Vamos lá. Vamos lá. Como vocês pensaram tudo isso, gente? Esses bonequinhos de graça, eu só pensei no cérebro, gente. Esse bonequinho bonitinho é Rodrigo, entendeu? Eu sou o neocórtex, ele é o límbico. Eu sou o cérebro, ele é o Pink. Sacaneei, né, agora? Sacaneou. Vamos lá. A ciência não é só compatível com a espiritualidade, é uma profunda fonte de espiritualidade. Gente, se a gente pegar os grandes filósofos, vou pegar um nome só, Einstein. Einstein é extremamente espiritualizado. Ele fala muito de Deus. Tem um livrinho que chama, são cartas de Einstein. Na verdade, são cartas que ele mandou, etc., e compilaram. Ele fala muito de Deus, de religião, etc. Como é que a gente vai desconsiderar isso, entendeu? Odin, Carl Sagan é um dos caras mais, um astrofísico mais citado pelos ateus. Ele se considerava ateu, mas um cara altamente espiritualizado. É justamente isso que mostra que... Gente, hoje em dia existe um preconceito. Exato. Quando você usa a palavra Deus ou Jesus, automaticamente aquilo, para quem não quer lidar com religião, acabou. Entendeu? Fala, Você é evangélico e você acata, ou você não é evangélico e você rejeita. Né? Não existe mais o meio termo, tem palavras assim. Aí ontem ainda estava brincando no grupo do WhatsApp, tem um maçom lá, nosso amigo, que ele colocou lá que Gadu esteja com vocês, grande arquiteto do universo. Gente, esse nome me caiu otimamente bem, porque o nome Deus me incomoda, mas o Gadu não. Só que ele não está falando a mesma coisa? Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Por que quando a gente no grupo fala tchá, 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 chama de Himalaia? Porque essas palavras específicas todo mundo relaciona com religião. Só que se eu estou falando, pra mim, Deus, Ingrid, vou falar um conceito pessoal. Eu acho que a gente ainda não conseguiu explicar de maneira, deixa eu ver como é, teísta, vamos dizer assim, a interação entre o eletromagnetismo e a gravidade. O jeito de a gente explicar, nós vamos explicar Deus. Para mim, Deus é isso. Eu ainda não consegui entender tudo o que o eletromagnetismo e a gravidade são capazes de fazer. Para mim, o universo vai ser respondido nisso. Isso é Deus. Enquanto eu ainda não tenho uma palavra para isso, eu chamo de Deus. Só que se eu estou chamando de Deus, eu não sou ateia. Mas eu não acredito nesse Deus, então eu sou ateia. Então eu não sei o que eu sou. Quando me perguntam, eu ainda não sei, entendeu? Eu também não sou agnóstica, porque o agnóstico ele não fala sobre isso, né? Ele acredita que existe alguma coisa, mas ele não discute. Eu não, eu adoro ler sobre isso. Mas para mim é eletromagnetismo e gravidade. O dia que a gente descobrir todas as potências que essas duas forças são capazes de gerar, a gente vai explicar Deus. É que eu acho que tem pessoas que acreditam no rótulo. Tem pessoas que acreditam no conceito. Então eu acho que é aí que... Isso aí. E as pessoas têm o preconceito do rótulo. Isso. Entendeu? Exatamente. Que é o que acontece. Mas assim, eu gosto da ideia de você diferenciar religião de espiritualidade. Sim. A espiritualidade é você acreditar em valores, coisas materiais, você bater um palma no pôr do sol. Porque aquilo está além da materialidade, mera materialidade da vida, né? Você dar um sentido àquilo. Religião é com formação de espiritualidade. Olha, você tem sete céus, sete infernos, você se encaixa aqui. É você ter a crença cega de que tem alguém regendo a sua vida. É um sistema que funcionou e aí algumas pessoas distorcem também, né? É isso. Conforme a sua interpretação e a sua intenção de lucro, em algumas vezes. Não estou falando de todas, né? Foi muito necessário durante toda a história da humanidade, né? Ainda é, né? Ainda é. Agora, eu acho que o lance de não falar, chamar Deus de tchá-tchá-tchá, eu acho que de palavras. Com redação egrégora a gente não chama, né? Eu acho que a Yahvé, Emanuel, todas elas têm digamos, como se fosse um password cósmico, sabe? Como se fosse Tetragrammaton. não, Yahvé, isso.
E aí vai significar eu sou, né? Por isso que Raul fala assim, eu sou a luz das estrelas. Né? Ele fala tudo o que ele é, né? Ele é coisa ruim, eu sou a placa de contramão. Porque é o significado da palavra eu sou tudo, né? Exatamente. Eu queria colocar um pensamento, sem nenhum questionamento ao que eu penso, né? Eu penso, né? De que o magnetismo e eletromagnetismo E gravidade. são formas de expressão de uma superconsciência. Eu acredito que nós vivemos um universo inteligente, mental, consciente, que tem regras, que tem leis. E que tudo que você vê aí tem essas leis. Mas ela não veio do nada. Nem o eletromagnetismo veio do nada. Veio de uma consciência hiperinteligente. E qual o objetivo dele criando isso? Uma fazenda de formiguinha para ele ficar se divertindo assistindo? Você quer ir? Esse é o grande. Não. Sério, mas daqui a pouco. Essa pergunta foi verdade. Eu deixaria pro final Vamos deixar essa conversa pro final. Eu penso, mas eu falo comigo, porque isso é muito Sim, forte. É sim, demais. isso não é, claro. Aí a gente vai pro fractal, né? Tudo a gente vai pro fractal. Sim. Porque assim, eu penso que esse universo é um entre infinitos universos. Tudo que a gente vê, né? Esse super universo, até onde a gente não vê que faz parte desse universo, é apenas um. É uma célula de outros universos. E que tem essa consciência do nosso Criador e tem outras consciências criadoras de outros super universos. Né? E que o nosso Criador, que também está em construção, chegou no momento de criar. E naquele momento ele respirou a partir do seu ponto e ele criou o espaço. E a partir desse espaço, ele se deslocou para uma ponta e respirou de novo, criou um novo espaço e fez a Vésica Piscis. E a partir da Vésica Piscis começou assim, todo o processo de criação dele, inspirar novos espaços até chegar à flor da vida, que é a base dessa criação. Isso é a criação dele, do nosso Criador, que a partir daí veio tudo. Mas na minha forma de ver, é o nosso Criador. Tem muitos outros aí. E tudo que você descreveu é a propagação do eletromagnético. Sim, que é uma... Ou seja, são várias maneiras de se ver a mesma coisa. Que é uma expressão, né, Isso de aí. uma lei dessa superconsciência inteligente. É ele que determina a eletromagnética, é ele que determina, assim, não como um serzinho que faz isso e isso, não, ele tem todas as suas leis. Né, que só a gente pegar qualquer coisa que foi dito aí, né? Ou seja, não existe certo e errado, a teoria correta ou a teoria incorreta, e existe aquilo que faz sentido para cada um, e na verdade está todo mundo explicando a mesma coisa. Né? Tem mais algumas coisas assim, ó. Einstein, eu creio no Deus que fez os homens, e não no Deus que os homens fizeram. Ou seja, Boa. entendeu? Forever, isso. Isaac Newton, considera as escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja qual for. Olha só. Na Bíblia, hein? Posso jogar uma perguntinha rápida no ar? Manda. Deus não perdoou bondade, perdão eterno. Por que ele não perdoou a Eva? Tudo que a gente vive até hoje foi por culpa da Eva. Porque ali não é Deus, ali é Prometeus. Aquele Deus que você vê dialogando com Adão e Eva não é Deus, é Prometeus, ou o que a gente chama de Lúcifer. É quem dá o fogo. Prometeus não é o mito que dá o fogo ao homem. Mas os homens Deus permitiu isso, onipresente, onipotente, onisciente, permitiu isso? Que perdoa. porque, Aí é um conceito vamos lá. que vem Aí você tem que saber a história de Deus. Vamos lá. Mas Deus... se Deus sempre existiu, ele tem história? Aí não. Tem sim. Não, aí contradiz. Quando Deus existia, era a unidade, né? Nada existia. Ele um dia olhou para si e ele queria saber por que era feliz. Então ele se dividiu em milhões de partes, até que essas partes se esquecessem porque eram felizes, se esquecessem de si. Nosso caminho é nos lembrarmos de quem nós somos e por que nós somos felizes. E aí é como se houvesse uma unidade, e aí ou seja, nós somos deuses, né? Essa é
E aí o lance é o que... que a alegoria quer dizer. Isso é. E aí o lance é que, na verdade, é que a gente vê no Gênesis ali, não é Deus, ali é Prometeus, que dá o fogo aos homens, e os homens caem, têm um conhecimento, e aí os deuses passam a punir os homens e punem Prometeus, que lembra que Lúcifer não cai, e aí cai a pedra de dracma? Esse é o fogo que os homens tiveram, né? O conhecimento. É outra... Mas não misturou aí não? Tipo assim, que Prometeus é meio que uma mitologia, né? Então, é como se todos os mitos contassem uma mesma história. Isso, concordo plenamente. Concordo plenamente. Né? É o herói de muitas faces. Todos os mitos da história contam uma só história. E aí é isso. Pela Bíblia... Não, pela Bíblia não. A Bíblia se você só não, quiser entender não o casaco... Não faz sentido. Eu não creio na personificação de um Deus. Para mim existe uma energia realmente, mas que não gerencia. E que o universo sempre existiu. Isso é difícil as pessoas conceberem alguma coisa que sempre existiu, porque a gente tem a ideia de início, meio e fim. Para mim sempre existiu, não teve Big Bang, nada, sempre existiu. E o resto é consequência do processo. As moléculas vão absorvendo e vão virando, aí chega, vira o ser humano, e que ninguém gerencia nada. Se a pessoa falar, não tem um Deus que gerencia, então ele é falho. Porque o tanto de coisa que acontece, ele é falho na gerência dele. Não, você tem duas opções. Ou você acredita que ele é falho, ou você tem a fé de que ele tem um motivo maior do que o seu entendimento. Isso pra mim... É porque a gente julga, vamos lá, a gente julga as coisas como fome, como algo triste, e é triste mesmo, na realidade humana é triste. Só que no tempo cósmico, vamos lá, em 12 bilhões de anos, na existência do universo, o que a fome de um indivíduo significa para todos os astros, todas as galáxias? Dependendo do efeito borboleta, significa. Mas perceba que nós somos muito pequenos em comparação à história de todo o universo, e que isso seria tipo um intervalo muito pequeno na grandiosidade, sabe? Assim, a gente personifica os acontecimentos. Então eu vou colocar ainda mais uma última perguntinha nisso, para mais tarde a gente continuar debatendo. Vamos pensar assim. Tem a fome, né, tem as guerras, e a gente acredita que existe um motivo para isso tudo, né, que a destruição leva à transformação, etc. Então, o melhor que eu posso fazer por aquela pessoa que está passando fome ali no semáforo é, pelo menos, se eu não posso fazer nada nesse momento, que eu faça pelo menos uma oração, que Deus olhe por ela, né, ou emane boas energias, dependendo do que você acreditar, para que ela consiga, né, se recolocar, etc. É justamente por essa posição da gente achar que vai vir uma energia do universo e vai fazer alguma coisa que ninguém faz nada. E as guerras continuam. Enquanto eu achar que Deus em algum momento vai agir e vai salvar aquelas pessoas, elas vão continuar. Perceba, o seu problema é com os seres humanos e não com Deus. Perceba com o que os seres humanos fazem. Mas não, o problema é o que a gente deixa de fazer porque a gente acredita em Deus. Esperando que ele tenha uma ação. Esperando que ele vá agir. Já que somos deuses, a ação é nossa. Se nós somos esses fragmentos, está na hora da gente arregaçar a mão e fazer alguma coisa. Ingrid, agora você fechou com eu penso. Porque assim, a gente corre muito risco e tem feito isso das historinhas. Então tem essa historinha, eu vou dizer assim, esse Deus que está aqui, esse Deus está dentro de nós. Exatamente. Todos nós, somos na nossa nós. essência, na nossa vibração, nós somos pedacinhos sem telha dessa grande centelha, nós imersos, sabe? Não tem separação. Então, assim, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução é a evolução desse grande ser. Você vê que o conhecimento é um toros. Olha o que a gente conversou. Saiu da gente, passou pelo universo, por Deus e voltou para o mesmo ponto de novo. Ou seja, está tudo aqui. Sim. A responsabilidade, a ação, tudo está no... Eu sugiro... Não é um Deus que está lá e que olha para nós. Nós que despertamos a luz dentro de nós e sintoniza com o todo. Não, perfeito. E porque Deus está no todo. Eu sugeriria deixar aí tipo, o final a questão da dualidade, porque é um assunto... Vai entrar... Ele vai rodar, porque ele é cíclico naturalmente. Yang, aquela coisa toda, porque está no giro, né? Toros, como o Henrique colocou bem. E a gente está comentando o seguinte, a gente está colocando premissas de Deus. Eu acho que se a gente querer entender Deus aqui, acabou o dia. E o pior, a gente vai sair daqui sem resposta. Exatamente, Mas a gente vai conversar bastante daqui a pouco. Foi bom. Sem dúvida. Sem dúvida. Foi. No conceito geral. Ó, meu querido e amado Tesla. Esse é o cara. É o cara. A ciência é, portanto, uma perversão de si mesma, a menos que tenha como um fim último melhorar a humanidade. Então, mais um pouquinho aí.
Carl Sagan perguntou para o Dalai Lama o que ele poderia fazer se os fundamentos da religião dele, um dos fundamentos que seria a reencarnação nessa conversa, fosse definitivamente provado que não existia, né, pela ciência, o que ele faria? O Dalai Lama respondeu: se a ciência conseguir comprovar que a reencarnação não existe, então os budistas do Tibete vão abandonar a ideia da reencarnação. Simples. Mas vai ser bem difícil vocês provarem que a reencarnação não existe. Se a gente não consegue provar nem que ela existe, quanto mais provar que ela não existe. A ausência da evidência não significa que a evidência não existe. Nós é que ainda não enxergamos, não encontramos ou não entendemos. Essa frase de Carl Sagan me marca uma coisa chamada humildade. Ele está dizendo o seguinte: eu não achar a evidência, eu não posso dizer que não existe. E ele está falando aí algo que é contra o que o movimento científico coloca, arrogantemente, né? Então, acho um cara fantástico. Se eu não comprovo, é porque não existe. Se eu não comprovo, é porque eu não consegui entender ainda. Eu, na última análise, se a religião recusa caminhar com a ciência avança sozinha. Olha quem falou isso, Allan Kardec. Vocês viram que os céticos falam sobre a espiritualidade e os espiritualistas falam sobre ciência. Então, assim, quem faz essa diferença somos nós. E a viagem do conhecimento continua aí agora com o período. E mais tarde, debates calorosos no nosso Momento UFC. Momento UFC é ótimo. Nossa, nem me falaram pra fazer.